Quero saudar nossos irmãos e amigos mais uma vez com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Gostaria de meditar mais uma vez com vocês na palavra de Deus e dizer-lhes que a cada vez que buscamos o conhecimento da palavra de Deus, mais ela nos interessa, mais ela nos traz o conforto, a saúde espiritual que nós precisamos. Vamos meditar um pouco, por alguns minutos, na palavra de Deus mais uma vez. Vamos ler Filipenses capítulo 2, versículos de 5 a 8. Filipenses 2, de 5 a 8. Vamos observar hoje sobre simplicidade. Simplicidade, o nosso viver deve ser um viver simples, humilde, e tendo como exemplo o nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ver o que diz em Filipenses 2, de 5 a 8. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Amém. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos, ó Deus, nesse momento, pedir a Tua direção para a compreensão da Tua palavra, que possamos, Senhor, entender da maneira correta, da maneira que o Senhor nos orienta através do Teu Santo Espírito. Queremos, ó Deus, te pedir por nossos irmãos e amigos, que o Senhor possa abençoá-los, que o Senhor possa ter misericórdia, Deus, de cada um de nós e fazer com que fiquemos firmes nestes tempos, ó Deus, difíceis, que o Senhor nos guie, continue nos firmando a cada dia. Te peço que o Senhor nos ensine a Tua palavra nesse momento. Te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Falando hoje sobre simplicidade, sobre o nosso modo de viver, que deve ser de maneira honesta, de maneira humilde, de maneira simples, tendo, por exemplo, o nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo fala aqui aos Filipenses, nesse texto que lemos, nesses 4 versículos, citando o nosso Senhor Jesus como exemplo de simplicidade, de humildade. Nosso Senhor Jesus, Ele é Deus, Ele era Deus, Ele é Deus. E naquela época, quando Jesus veio a esse mundo para entregar-se a si mesmo, morrendo na cruz por nossos pecados, Ele esvaziou-se do seu status de Deus. Não deixou de ser Deus, mas Ele procurou viver, Ele se fez homem, Ele viveu como homem, sentiu tudo o que nós sentimos, com uma diferença. Ele nunca cedeu ao pecado, Ele nunca pecou, e a sua missão era exatamente morrer por nós, pagar o preço por nossos pecados, para que tivéssemos vida, para que fôssemos libertos da condenação do pecado e tivéssemos acesso à presença de Deus e o perdão. E foi isso que Ele fez. E Jesus é um exemplo de simplicidade. O apóstolo diz aqui que Ele esvaziou-se a si mesmo. Versículo 6 diz que Ele, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Jesus viveu de fato como homem aqui, padeceu muito e trabalhou muito, e é sobre um pouco disso que vamos falar também. Jesus era um homem de trabalho,
trabalhador, com letras maiúsculas. E a profecia, né, antes de Jesus nascer, já dizia que ele seria homem de dores, homem vivido no trabalho, sabia o que era padecer, né? O versículo 3 de Isaías 53 fala sobre isso, né? Vamos ler Isaías 53:3, só marcar esse texto aqui. Isaías 53:3. Vamos ver o que diz isso aqui, ó. Isaías 53:3, falando, essa aqui é a profecia, né? Muitos anos antes de Jesus nascer, ele já era profetizado, né? Já era falado aqui pelo profeta Isaías que o Salvador viria. E o versículo 3 aqui fala sobre Jesus, diz assim, que ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos, nos sofrimentos, né? Esse o exemplo de Jesus Cristo para nós: trabalhar, viver do trabalho, fazer o que é correto, o que é justo, né? E assim termos, né, como o texto que nós vamos ver agora há pouco, termos o que comer e o que vestir e estejamos contentes com isso. Afinal, o nosso objetivo aqui nesse mundo, né, é pregar o Evangelho, é falar desse Jesus Cristo, desse Salvador, o Filho de Deus, né, que trouxe perdão, que pode nos dar vida, pode dar vida aos homens, né, vida eterna, né? Então nós temos que ter o Senhor Jesus como um exemplo de simplicidade. Jamais devemos ter sentimento de soberba ou de querer ser melhor do que alguém, do que qualquer pessoa. O Jesus Cristo é um exemplo de humildade, né? Ele esvaziou-se a si mesmo, ele era Deus, mas não usou desse grande poder de ser Deus, né? Quando usou já no seu ministério, foi para fazer o bem, né? Foi para servir, né? E ele serviu as pessoas, curou, né? Fez muitos milagres, sinais que só ele poderia fazer. E assim nós observamos na palavra de Deus que Jesus é um exemplo de simplicidade. Nós devemos seguir esse exemplo, né? Em Mateus 13:55 diz que as pessoas reconheceram ele quando ele estava pregando, quando ele estava fazendo os milagres, e elas diziam: não é este o filho do carpinteiro, né? Ou seja, nós podemos interpretar que Jesus, né, os teólogos e a própria Escritura nos mostra que naquela época também é algo que se passava, um ensinamento de pai para filho, né? Com certeza José ensinou Jesus as técnicas de carpintaria, né? E o Senhor trabalhava como carpinteiro também na agricultura, com certeza, da época, né? O que eu quero chegar, ao ponto que eu quero chegar aqui, é que o Senhor Jesus era trabalhador, um exemplo de honestidade, né? De pessoa que vivia do que fazia, né? Do seu trabalho, dos seus esforços. E é assim que nós devemos viver hoje. A palavra nos ensina a sermos simples. Jesus é exemplo tanto na vida material como na vida espiritual, lógico, né? Nós já sabemos um pouco disso. Hoje, muitos de nós têm se deixado levar pelo consumismo, né? Centrando nossas vidas, observando o que o outro tem. É isso mesmo. Muitos de nós nos deixamos levar pelas coisas desse mundo, né? Em outras palavras, pelo dinheiro mesmo, pela avareza, né? Que é pecado, né? Nós
muitas vezes observamos o que as outras pessoas têm e nós queremos ter também. Nem que para isso tenhamos que abandonar tudo, as coisas espirituais, as coisas relacionadas à comunhão com Deus, para trabalhar e conseguir. Não é assim. Jesus trabalhava e ele tinha o que comer e o que vestir, né? Jesus não era, não tinha apego a dinheiro, a valores, né? Ele só vivia em humildade e simplicidade, como a palavra de Deus diz, né? E Jesus nos ensina a sermos simples, a trabalharmos e a vivermos contentes, né? E a palavra de Deus nos ensina assim, né? E isso está escrito lá em 1 Timóteo 6, de 8 a 10. 1 Timóteo 6, de 8 a 10. Nos ensina a vivermos contentes com o que temos, né? 1 Timóteo 6, de 8 a 10, diz assim: tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. A Bíblia é muito clara, dizendo o resultado, né, de amar o dinheiro, né, de se apegar completamente a esse bem material e pecar contra o Senhor e se traspassar. A Bíblia fala que a si mesmo com muitas dores, né? A Bíblia, a palavra de Deus nos ensina no versículo 8: tendo, porém, o sustento com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Graças a Deus que Deus cuida de nós, né? Ele é o Pai bondoso, Pai cuidadoso, e Ele sabe tudo o que nós precisamos, né? E até mesmo nos dá, muitas das vezes, além do que precisamos, de modo que, como Pai, Ele pode observar que nós podemos administrar tal coisa que Ele pode nos dar, como coisas aqui desse mundo, como não vai fazer com que nos afastemos de Deus, né? Eis a razão porque eu lembro agora de Jesus falando que é mais fácil passar um camelo por fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, né? As riquezas, o dinheiro, afasta o homem de Deus. Então, a Bíblia fala que nós devemos ser humildes, viver, nos contentar com o que temos e deixar as coisas do mundo para o mundo, né? Esperarmos todas as nossas ansiedades, as nossas inquietações, pedimos a Deus que nos supra todas as nossas necessidades, e Ele vai suprir. Ele nunca deixou nenhum dos seus filhos à mercê, né? Abandonados sem o que comer, sem o que vestir. Sempre Ele providenciou, sempre Ele providencia, né? De alguma forma, mesmo no deserto, quando o povo de Israel estava lá no deserto e não tinha comida, não tinha água, veio comida do céu, caiu para eles comida do céu, uma rocha, brotou água, milagres de Deus que nós podemos aprender no Velho Testamento, né? E muito mais agora na igreja, na nossa época. O Senhor não, da mesma forma, aliás, que cuidou de Israel, cuida da sua igreja e não nos deixará faltar nada. Portanto, o que eu quero chegar aqui nessa meditação de hoje é que nós devemos ter humildade, simplicidade e administrar o que temos, né, com humildade, né, sabendo que Jesus Cristo, observando que Jesus Cristo é o nosso exemplo de simplicidade, né?
E se Deus nos abençoar com outras coisas, é porque com certeza Ele, por estar no controle de nossas vidas, de todas as coisas, sabe que vamos saber administrar e não vai, aquilo não vai nos afastar dele, não vai nos afastar de Deus. Então, muitas bênçãos que Deus nos concede, né? E muitas vezes Ele tira, né? Ele dá, mas Ele tira. Por quê? Porque nós, quando algo nesse mundo, né, material, coisas desse mundo começa a afastar-nos de Deus, Ele tira. Ele tira para quê? Para que possamos voltar ao caminho, voltar à retidão, a olhar de novo para Ele e saber que Ele está no controle de todas as coisas e que devemos depender sempre dEle, em tudo dEle. Voltando aqui para minhas anotações, Jesus era trabalhador, né? Jesus trabalhava, Jesus era homem de dores, Jesus era, como diz o texto lá em Isaías, experimentado, né, nos trabalhos, né? E ele é o nosso exemplo. O texto que nós lemos aqui em Timóteo diz que nós devemos nos contentar, resumindo, nos contentar com o que temos e vivermos em simplicidade e humildade. Jesus diz que devemos viver vida modesta, humilde e nos abster do acúmulo de bens. Ele nos ensina a dependermos das coisas, a não dependermos das coisas desse mundo, a nos desprendermos. O que Jesus nos ensina é a nos desprendermos das coisas desse mundo, né? Das coisas do mundo, a Bíblia nos ensina sobre santificação, né? Separação do mundo. São degraus que nós vamos subindo, né? Conforme nossa vida com Deus, nossa vida espiritual vai sendo aperfeiçoada em Cristo. Cada dia nós vamos nos separando cada vez mais do mundo, das coisas que desagradam a Deus. Então isso é um processo de santificação, separação, cada dia nos desprender das coisas do mundo e passarmos a observar as coisas de Deus, né, as coisas espirituais que edificam nossa alma, nossa vida, né? E vamos ver Lucas 12:34, ver o que diz aqui Lucas 12:34 sobre isso. Lucas 12:34 diz assim: porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Onde está? Onde está o nosso pensamento? Onde está o nosso tesouro agora, né? Onde está? Nós estamos alimentando nossas mentes, nossa alma com as coisas de Deus, com as coisas espirituais, com alimento, né? Para termos saúde espiritual, para estarmos firmes e firmados a cada dia no Senhor, né? Ou estamos enchendo nossas mentes com preocupações das coisas desse mundo, né? Como vamos ganhar mais dinheiro, como vamos resolver coisas relacionadas a esse mundo, né? A depositar nosso coração, nosso pensamento, né, nas coisas, nas preocupações desse mundo. Onde está o nosso tesouro, né? A Bíblia diz que onde está o nosso tesouro, aí está o nosso coração. Se nosso tesouro, né, está nos céus, está como Jesus falou, né, juntar tesouro nos céus, se nosso coração está nas coisas de Deus, né, nosso coração também está lá, né? Nosso coração está onde nosso tesouro está, né? E nós devemos, como servos de Deus, estar com o nosso coração cheio das coisas de Deus, da misericórdia, do amor, né? E do perdão, né? Da vida próxima, bem próxima de nosso Pai, né? Muitas das vezes, muitos de nós
dizemos que Deus é nosso Pai, né? Eu vou abrir um parênteses aqui para comentar sobre isso. Deus é o nosso Pai, mas nem sequer durante o dia nós tiramos um tempo sequer para falar com o nosso Pai eterno, nosso Pai todo-poderoso, Pai de amor, que teve misericórdia nas nossas vidas, né, e nos perdoou os pecados em Cristo. Nem sequer nós tiramos um instante para ler a sua palavra, falar, ouvi-lo. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós estamos ouvindo, aprendendo de Deus. Nem sequer nós tiramos uns minutos para orar, para conversar com Deus, para falar com o nosso Pai. E ainda abrimos nossa boca e dizemos que Deus é nosso Pai. Dizemos amém quando vemos um versículo ou uma mensagem bíblica. Amém. Mas não, nosso coração verdadeiramente, se não estiver cheio ou abastecido, das coisas de Deus, como podemos chamar Deus de Pai se nós não o buscamos? Às vezes, muitos homens só buscam quando estão sofrendo, quando estão com alguma dificuldade. Nós, como servos de Deus, como filhos de Deus em Cristo Jesus, devemos buscá-lo todo dia, a todo momento, meditar de dia e de noite na sua palavra. É isso que a Bíblia nos ensina. Nosso coração deve estar firmado e enraizado nos tesouros celestiais, na prática da justiça, da simplicidade, da verdade, em sabedoria. Sabedoria só se adquire sabedoria espiritual, sabedoria que vem de Deus, se nós lermos a palavra. Provérbios 2, 4 e 5 fala sobre isso. A sabedoria que vem do alto, a sabedoria que vem do alto, aqui diz em Provérbios 2, 4 e 5, se como a prata a buscares e como tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Temos que ler, temos que buscar a Deus, buscar o conhecimento, meditar de dia e de noite, encher nossos corações de Deus, da verdade, da sabedoria que vem do alto. Tem um texto também em Tiago capítulo 3, que fala sobre a sabedoria. A sabedoria, versículo 17, a sabedoria do alto, a verdadeira sabedoria, não é a sabedoria desse mundo, não é a ciência desse mundo, que está todo o tempo nas mídias aí sendo falada. A sabedoria desse mundo para Deus é loucura. Os homens, mesmo cientistas que ensinam, que falam, que tem amor ao dinheiro, que na verdade o que move essas pessoas é o dinheiro, os milhões, que são dados a essas pessoas, por pesquisas científicas, por medicamentos, por vacinas, etc. Tudo visando lucro, é amor ao dinheiro. Essas mesmas pessoas, esses cientistas, eles negam que existe Deus, Eles dizem, no fundo, os cientistas, a Bíblia considera a ciência humana como loucura. Paulo já diz lá em Coríntios, a sabedoria de Deus, aqui, de Tiago 3,17, diz, a sabedoria do alto é primeiramente pura, pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Olha esse detalhe aqui, sem hipocrisia. A sabedoria desse mundo é totalmente hipócrita. E nós podemos ver isso claramente todos os dias. Basta ligarmos a TV, basta acessarmos a rede, e nós vamos ver que a sabedoria desse mundo, a ciência desse mundo é hipócrita. Então, Tiago aqui, o apóstolo Tiago está falando que a sabedoria do alto é pura, verdadeira, vem de Deus, conforta a nossa alma,
né? A sabedoria, nós podemos conhecer a sabedoria lendo a palavra de Deus, a sabedoria de Deus lendo a sua palavra, né? E ela é expressa em Cristo, né? Nós podemos ver a sabedoria de Deus expressa em Jesus Cristo. Na sua vida, nós devemos conhecer o Salvador das nossas almas. E só dá para fazer isso lendo as Escrituras. Então devemos optar por uma vida simples, viver como Jesus viveu, né? Viver como Jesus viveu, de maneira simples, humilde, né? Andar como ele andou, de maneira simples. Que longe de nós fique a soberba. Como eu disse agora há pouco, o pecado de soberba não deve de forma alguma, né? A soberba não deve de forma alguma tomar conta de nossas mentes e nosso coração. Nós não somos superiores a ninguém, né? Nós somos iguais, irmãos em Cristo, né? A diferença entre um filho de Deus e quem não é um filho de Deus é apenas uma conversão, uma mudança de vida em Cristo Jesus, né? E é isso que nós cremos, é nisso, nessa palavra que nós cremos, na mudança que Deus fez em nossas vidas, né? Ele fez. A diferença bíblica entre os homens é essa, o perdão dos pecados em Cristo, né? É uma conversão, uma mudança de vida, é essa a diferença. E isso Deus pode fazer na sua vida, fez na minha, fez na vida de muitas pessoas, né? Isso Ele pode fazer, basta você crer, basta você entregar sua vida verdadeiramente nas suas mãos, para que Ele cuide, para que Ele transforme, né? O Senhor é o Deus que salvou Jesus Cristo teve misericórdia de um ladrão que estava morrendo ao seu lado, né, em pecado, e reconheceu ali um verdadeiro arrependimento naquele homem lá na cruz e disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso, né? Deus perdoa qualquer pecado, desde que haja verdadeiro arrependimento, né? Ele perdoa por causa de Cristo, porque Cristo pagou o preço, né? E aí abriu-se para os homens a esperança, né? A esperança de salvação. É isso que significa salvação. Nós falamos tanto em salvação. Salvação significa ser liberto da condenação, livre da condenação do inferno, da morte eterna. E isso só pode ser, só é concedido ao homem através de Jesus Cristo, por Jesus Cristo. Tudo é por Ele, tudo é por Jesus Cristo. Então, nós devemos optar por uma vida simples, viver como Jesus viveu, que longe de nós fique a soberba da vida, o individualismo, né? Devemos amar uns aos outros, amar ao próximo, o egoísmo, a vaidade, né? Lá em Pedro, 1 Pedro 3 e 4, né? Dá uns conselhos, exorta as mulheres. Vamos ler essa parte. 1 Pedro 3 e 4. Fala aqui as mulheres, mas aos homens também, no versículo 4. 1 Pedro 3 e 4 diz: o enfeite delas, das mulheres, ele está falando, não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura dos vestidos, né? Não é isso que importa, né? E não é essa beleza externa que Deus quer ver. Deus quer ver a beleza interior da alma, a pureza de coração, a misericórdia em nossas vidas, o amor. Mas o homem encoberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Aqui no versículo 4, ele já explica, né, o que Deus quer de nós. Deus quer um espírito manso, uma vida incorruptível, né? Isso é precioso para Deus e isso que Ele quer de nós. Por isso temos que conhecer sua palavra e obedecer o que está escrito nela. O Senhor guarda os humildes,
né? O Salmos 116 e 6 para finalizar. Salmos 116 e 6. O Senhor guarda os humildes, e os humildes é todo aquele que entregou a sua vida verdadeiramente a Deus. É aquele que foi transformado por Ele, né? Que antes de cometer qualquer infração, de cometer qualquer pecado contra o nosso Deus, né, venha aquele alerta na mente, sempre vem aquele alerta na mente do crente, dizendo que isso é errado, isso é errado, isso é errado, não faça isso. Mas para isso a nossa mente tem que estar cheia da palavra de Deus, né? E o temor a Deus faz com que nós não caiamos em pecado, né? Mas algumas vezes tropeçamos. O Senhor nos corrige, dói muito. A correção do Senhor é dura e nós devemos estar atentos ao nosso viver para não pecarmos contra nosso Deus. O Salmos 116, verso 6 diz: o Senhor guarda os simples. O Senhor guarda os simples. Por isso, nossa meditação de hoje é: o nosso viver deve ser simples, né? De servos simples, esperando tudo em Deus, esperando na misericórdia de Deus, e Deus nunca, jamais nos abandonará, jamais, né? Mateus 5:5, mais um versículo para nós. Mateus 5:5 diz assim: bem-aventurado os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurado os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os humildes de coração, porque verão a Deus. Os limpos de coração, porque verão a Deus. Em Mateus, o Sermão da Montanha, Jesus falando que bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Então, uma das características dos simples é mansidão, né? Domínio próprio. São muitas as características que são concedidas vindas de Deus, né, para nossas vidas através da sua palavra, né? E isso é demonstrado no nosso viver, deve ser demonstrado no nosso viver com simplicidade, né? Sempre esperando em Deus por todas as coisas, né? Nós vamos encerrar dizendo que o nosso viver para agradar a Deus depende muito da leitura da palavra, depende muito da nossa vida de oração. E se nós queremos ter uma vida simples, queremos viver humildes, como a palavra de Deus nos ensina, né? Agradando em tudo a Deus, nós devemos nos alimentar da palavra, encher nosso coração dela. Assim Deus vai nos moldar. A cada dia Ele vai nos moldando, nos aperfeiçoando, nos santificando na palavra. Que Deus nos abençoe. Amém.